livro de Gênesis, o Éden possui uma característica única. Um rio nasce no jardim e depois se divide em 4 rios. Isso é incomum geograficamente. Normalmente, rios se unem, mas em Gênesis, um rio se divide em 4 direções totalmente diferentes. Isso nos mostra que o Jardim do Éden poderia estar localizado em um ponto elevado ou central, de onde as águas fluíam para o resto da terra. Os rios que estão no Jardim do Éden são citados como Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Muitas pessoas dizem que o Éden ficava no Oriente Médio, pelo fato que hoje existem rios chamados Tigre e Eufrates. Mas há um problema: 2 desses rios simplesmente não existem hoje. Isso sugere que os rios atuais, chamados Tigre e Eufrates, podem não ser os mesmos rios mencionados em Gênesis, possivelmente recebendo esses nomes posteriormente. Se 2 dos rios não podem ser identificados hoje, não existe uma base sólida para afirmar que o Jardim do Éden estava no atual Oriente Médio. Além disso, o texto bíblico descreve o Éden como a fonte original dos rios, algo que sugere uma localização muito diferente da geografia atual que temos hoje. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo fala sobre alguém que foi arrebatado ao 3º céu. Logo depois, ele diz que essa pessoa esteve no paraíso. Isso levou muitos intérpretes a associar o paraíso ao Jardim do Éden. Na tradição judaica antiga, como no livro de Enoque, existem descrições de múltiplos níveis celestiais. Ora 7 céus, ora até mesmo 10 céus. E, no meio daquelas árvores, estava a árvore da vida, naquele lugar onde Deus descansa, quando vai para o paraíso. E essa árvore é de uma qualidade e fragrância inefável. É mais adornada do que qualquer coisa que existe, e de todos os lados é como o ouro e o cinabre e o fogo, e ela tudo cobre e aproveita de todos os frutos. Sua raiz está no jardim, no fim da terra, e o paraíso está entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade, e de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jorros saem óleo e vinho, e eles se separam em 4 partes, e vão dar no paraíso do Éden, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. Segundo Enoque 8, do 1 ao 8. E no meio do jardim, eles se juntam, e sopram de um lado para o outro, e traziam perfumes, com especiarias do jardim, mesmo das mais remotas, até que se separem entre si, e preenchiam com o aroma das especiarias puras. Eles trazem o ador das partes mais remotas do Éden, e as especiarias do jardim, aos justos e piedosos, que, no futuro, herdarão o jardim do Éden e a árvore da vida. 3 Enoque, capítulo 25, versículo 18. Em algumas tradições judaicas antigas, o Éden é descrito como estando sobre uma montanha sagrada ou uma montanha cósmica. Essa ideia aparece em textos que falam do Monte Santo de Deus. Isso faz sentido com a descrição de Gênesis, onde os rios descem do jardim para o resto da terra. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, aparece a expressão o Monte da Congregação, nos lados do norte. O termo hebraico Safon pode significar norte ou um monte divino associado ao norte. Isso mostra que a ideia de um monte celestial nessa direção já existia na tradição antiga. Na cosmologia oriental aparece o Monte Meru. Ele é descrito como o centro da Terra, o ponto onde céu e terra se conectam, e a morada dos deuses. Na mitologia nórdica existe a árvore cósmica chamada Yggdrasil. Ela conecta Midgard e Asgard. Mais uma vez aparece a ideia de um eixo entre céu e terra. Existe uma estrela chamada Polaris. Ela parece quase imóvel no céu. Todas as outras estrelas giram ao redor dela. Para muitos povos antigos, isso indicava que o norte era o centro do céu. E, inclusive, essa estrela era o centro de referencial de muitos navegadores antigamente. Curiosamente, as bússolas tendem sempre a apontar para o norte da Terra. A bússola funciona porque a Terra possui um campo magnético.
A agulha é um pequeno ímã que se alinha com esse campo e acaba sempre apontando para o norte magnético, porque magneticamente o centro-norte da nossa Terra plana é o polo negativo, o elo de transição entre céu e terra, entre o domo e entre a terra. No mapa de Gleason, o polo norte fica no centro do mapa, os continentes aparecem ao redor. Todas as direções se expandem a partir desse centro. Em alguns modelos e ilustrações inspirados nesse tipo de mapa, aparece a ideia de um monte magnético, polar, às vezes chamado de centro magnético da Terra. Nesse conceito, o Polo Norte seria o eixo do mundo. Existiria uma montanha ou elevação central, e dela partiriam 4 grandes fluxos ou rios. Essa imagem acabou sendo associada por algumas pessoas ao Jardim do Éden, porque em livro de Gênesis também aparece a ideia de um rio que se divide em 4. Esse tipo de estrutura é extremamente interessante e entra em um paralelismo incrível, porque aparece repetidamente esse mesmo padrão em tradições antigas: o Monte Meru no centro do mundo, a árvore cósmica Yggdrasil conectando os mundos no centro da Terra e a descrição do Éden com 4 rios. Todos esses modelos compartilham a mesma estrutura simbólica: um centro no mundo, um eixo vertical, sendo uma montanha ou uma árvore, e fluxos de vida que partem desse centro. Como vimos anteriormente, as passagens de 2º Enoque e 3º Enoque também entram em um paralelismo incrível com o que estamos falando: o Éden como centro cósmico, a árvore da vida e uma realidade entre 2 mundos. Essa árvore está ligada ao paraíso, possui fragrância e glória incomparáveis, tem uma raiz no jardim, no fim da terra, e suas águas se dividem em 4 partes. Isso ecoa diretamente com o que aparece em Gênesis, onde o Jardim do Éden também é o ponto de origem de 4 rios. Ou seja, novamente aparece a ideia de um centro no mundo, de onde a vida flui para toda a criação. Isso tudo sugere que o Éden seria uma zona liminar, um tipo de fronteira entre 2 estados de realidade: o mundo atual, sujeito à morte e corrupção, e a realidade incorruptível, ligada à presença divina. Na tradição judaica antiga, isso era entendido como um sinal de que o paraíso não foi destruído, apenas separado do mundo atual. Não foi à toa que, após Adão e Eva serem expulsos do jardim, Deus colocou querubins com espadas flamejantes para guardar a árvore da vida, a qual simbolizava o próprio Cristo. Quando juntamos esses textos com a narrativa bíblica, surge uma leitura interessante. A história não fala apenas de uma queda moral, mas de uma transformação muito maior, uma ruptura entre o mundo humano e o centro divino da criação. Antes da queda, Deus caminhava no jardim, o Éden estava conectado ao mundo humano, a árvore da vida era acessível. Depois da queda, o acesso é bloqueado, querubins guardam um caminho, o paraíso torna-se uma realidade separada. Isso aparece no capítulo 3 de Gênesis, quando os querubins guardam o caminho da árvore da vida. Curiosamente, várias tradições antigas parecem preservar ecos dessa estrutura: o Monte Meru como centro do mundo, a árvore cósmica Yggdrasil e o eixo celeste marcado pela Polaris. Todas essas imagens falam de um centro onde o céu e terra se conectam, algo muito parecido com a descrição do Éden em textos bíblicos e enoquianos. Nisso vemos que houve uma queda tanto espiritual quanto cosmológica. Quando juntamos todos esses elementos, surge uma hipótese fascinante. Talvez o Éden fosse entendido pelos antigos como o centro espiritual do mundo, um lugar onde o céu e a terra estavam conectados, mas a narrativa bíblica também fala de uma queda. Após esse evento descrito em Gênesis, o acesso ao jardim é completamente fechado. Mesmo assim, a história bíblica não termina com essa separação. No final das Escrituras, em Apocalipse, a árvore da vida volta a aparecer, simbolizando a restauração da vida e da comunhão com Deus. Por isso, tantas culturas tenham preservado memórias de uma montanha sagrada, de uma árvore cósmica ou de um eixo do mundo. Todas essas imagens parecem apontar para a mesma ideia. Em algum momento, o céu e a terra estiveram mais próximos do que estão hoje. E a grande pergunta que fica é:
Será que essas tradições antigas são apenas mitologias ou fragmentos de uma memória muito mais antiga sobre a origem do mundo?